Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à TV Assisite. Estamos ao vivo com entrevista das 10, hoje um pouco atrasado, né? Quase às 11, mas nós estamos aqui para bater um papo e como a gente já divulgou pelo Instagram, você que nos acompanha por lá também, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que está em pauta e que muita gente tem perguntado, né? Está em dúvida sobre o retorno das aulas presenciais aqui na cidade de Assis. O secretário estadual de Educação, o Rocieli, né, homologou a deliberação do Conselho Estadual da Educação sobre o retorno dessas aulas presenciais aqui no estado de São Paulo. O calendário para essa volta às aulas, de acordo com o governo de São Paulo, começa no dia 1º de fevereiro e o retorno ocorrerá aí de uma forma regionalizada, né, de acordo com esses departamentos regionais da saúde, obedecendo aí esses critérios de segurança e as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus. Por um outro lado, tem a APOESP aqui de Assis. O Nilson Silva é coordenador da subsede, está aqui para falar com a gente hoje sobre a reunião que foi realizada ontem com o prefeito municipal aqui de Assis, José Fernandes, para reaver toda essa situação. A APOESP é contra o retorno das aulas agora nesse momento de pandemia ainda que nós estamos vivendo, já assim um ápice, né, que nós estamos acompanhando aí, o aumento de casos, todo esse transtorno, acompanhando aí, esperando, aguardando ansiosamente também a chegada dessas vacinas. Creio que também foi um assunto que vocês discutiram ontem lá com o prefeito José Fernandes. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Nilson? Seja bem-vindo aqui com a gente no Assisite, para a gente esclarecer um pouco sobre essa situação. E qual que foi a informação oficial que vocês receberam do estado de São Paulo? Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes. Realmente, ontem nós discutimos com o prefeito, tivemos uma reunião bastante de resultado muito bom, no sentido de que nós pudemos discutir a situação aqui de Assis e região. A APOESP hoje no estado de São Paulo, somos 92 subsedes e estamos empenhados na discussão, no debate com várias autoridades, com vários prefeitos e aqui fizemos em Assis. A questão é que nós não queremos o volta às aulas. Por quê? Como você bem disse, Matheus, nós estamos num alto índice de propagação da doença. E a criança, ela é uma vetora do vírus e para ela, às vezes, não tem nenhum resultado. Nós temos aí, conforme pesquisa mundial, 2 ou 3 crianças que morreram por Covid. O problema é o fato dela ser transmissora do vírus. Então ela vai ter o contato com o professor, vai ter o contato com o funcionário na escola, e criança você já viu, não tem como você chegar e falar, não, fica lá 2 metros, fica lá 3 metros de distância, porque a criança tem aquele instinto de amor, de querer abraçar, de querer pegar, né? E a gente pensa que isto também vai fazer com que essa criança, com o vírus, leve até a casa dela, para os pais, leve até a casa dela para os avós que estão lá, certo? Então essa é a questão que a APOESP está defendendo. Então nós defendemos a vida, nós queremos a vida. É o que eu disse outro dia em uma emissora de rádio, a questão do porquê não querer o volta às aulas. É muito melhor você aguentar o seu filho brincando, bagunçando dentro da sua casa, do que você ter que levá-la em um caixão para o cemitério. É muito pesado isso, eu sei que é pesado, como recebi algumas críticas, mas é a realidade. Mano. Que tipo de orientação vocês receberam do governo estadual? Olha, pelo governo estadual, nós, pelo Plano de São Paulo, a nossa região de Marília, nós estamos na fase vermelha, né? Então é a mais restritiva. Mas nós estamos vendo, inclusive ontem ficamos sabendo, através de algumas informações lá no sindicato, que as escolas estão abertas aqui na nossa região, que os funcionários estão trabalhando, que está tendo recuperação de aluno, que deveria estar fechada. Já que é fase amarela, tinha que estar fechada, e não está. Inclusive nós do sindicato, nós vamos estar fazendo uma caminhada em algumas escolas para ver se realmente está ocorrendo isso. Isso nos preocupa bastante. Então,
nós estaremos indo de encontro com aquilo que o Rocieli falou, que ele quer que inicie-se as aulas dia 1º. Só que nós, pelo Plano de São Paulo, nós não temos condições disso. Nós não temos, a escola estadual não tem. E a conversa com o senhor prefeito ontem foi nesse sentido, porque já que estamos na fase vermelha, Assis também nas escolas municipais não deve começar as aulas. Então, como o Zé disse que nós estamos no Plano de São Paulo, realmente não vai ter nenhuma iniciativa de início às aulas. No dia 2, quando terminar a fase, se nós formos reavaliados para outra laranja ou amarelo, aí nós voltaremos a conversar. E se permanecer no vermelho, aí que não vai voltar às aulas mesmo. Então nós vamos ter que aguardar até o dia 2 para termos uma nova reunião, para decidirmos com o prefeito a questão do volta às aulas municipais e também que vai refletir nas estaduais. Então essa foi o nosso diálogo. Até porque a prefeitura diz que segue o Plano São Paulo, né? Exatamente. E com essas orientações, o prefeito disse que pretende intervir em alguma coisa, vai tentar... Veja bem, é uma questão... Que é muito complicado, né? Exato. No ano passado, quando nós tivemos com o prefeito, que ele emitiu o decreto municipal, nós fechamos todas as escolas, porque havia uma determinação de que o município é que gerenciaria a questão do ter aula ou não ter aula. Ontem o José Fernandes nos deu a informação de que ele vai fazer o decreto se houver necessidade, mas ele está alegando que agora o Estado não está mais acatando a decisão municipal. Uma coisa que nós achamos estranho, já que lá atrás podia haver a intervenção e seguir a determinação municipal, porque agora não? A lei não mudou. A lei do ano passado é a mesma que está regendo agora. Então, nós achamos um tanto quanto estranho. Mas, por um outro lado, isso dá jurisprudência, porque alguns municípios, como no ABC, agora fiquei sabendo ontem em Quatá, e outros municípios aqui do interior, já estão decretando não volta às aulas, né? Essa é a questão, não voltar. Tá certo. Como é que você imagina um cenário hoje da sala de aula com essas propostas do governo do estado? Como seria a sala de aula no dia 1º de fevereiro, caso voltasse? Olha, conforme a determinação do Plano de São Paulo, seria escalonado a presença dos alunos, né? Então seria de 30% a 35% a presença desses alunos em sala de aula. Mas as escolas, Marcos, tem um agravante muito sério aí. As nossas escolas estaduais, elas são deficitárias na questão das higienes, né? Por quê? Se você for visitar qualquer escola, ela tem um banheiro masculino e um banheiro feminino. O pátio é concomitante. Todo mundo fica à vontade no bebedouro, no lavador de mão, tudo ali unido. Funcionário, nós temos escola aí que não tem nenhum funcionário. Como que você vai orientar as crianças e deixar eles à vontade? E aquilo que nós acabamos de falar, as crianças têm essa facilidade de abraçar, de querer ver. Então você imagine 2 crianças. Sua máscara é mais bonita que a minha. Deixa eu pôr a sua? Deixa eu pôr a minha? É complicado. Que saudade, faz tempo que eu não te vejo, dá um abraço, tá? Então é isso, é infantil, é da criança, nós sabemos disso. Então essa é a grande preocupação. As nossas escolas não estão preparadas por volta à aula. Não tem funcionário e não tem adequação sanitária para isso. A gente acaba vendo algumas coisas assim, eu não sei porque o pessoal fala uma coisa dessa. Mas o pessoal está na praia. Está na praia porque você quer. Você levou o seu filho porque você quer. Agora você não tem o direito também de querer invadir a proteção do outro, né, professor? Exatamente. Mas essa questão, brasileiro, o ser humano, ele procura sempre uma desculpa, né? Ele fazendo o fato errado, ele prefere errar para depois querer se desculpar do que evitar de fazer, né? Então, se você sabe que a questão do vírus
dentro de uma escola tem uma facilidade de contaminação, por que você vai mandar o seu filho até lá? Para que você vai ser o responsável daquilo de você trazer para dentro da sua casa o vírus do Covid? Onde lá você tem a mulher, o esposo, a mãe, a avó, o tio mais velho. Então, para que você vai ser responsável por isso? Para depois você ficar dando desculpa? Né? Então, eu acho que evitando de mandar o seu filho à escola nesse momento. E outra, Matheus, nós temos a vacina aí. Nós sabemos que é uma questão mínima, pouca vacina. Nós, infelizmente, aí estamos com essa questão de vacina difícil no Brasil, mas nós já temos a vacina. Então, por que não esperar até fazer a vacinação? Ontem o Zé Fernandes nos informou que ele e vários outros prefeitos da região solicitaram ao governo que vacine os professores. Olha, junto com a saúde. A gente sabe que vai ser difícil atender, mas é um grande avanço. Se os prefeitos estão pensando nisso, isso para nós professores é muito satisfatório, né? E inclusive a PUESP já tinha feito um pedido desse no Supremo Tribunal Federal e ainda não obteve a resposta. Mas nós queremos a vacinação para os professores também. Professor Nilson, tem muita gente aqui concordando com vocês da POSP. A Lúcia Marques, precisamos ter discernimento. A Josilane, é verdade, não vou mandar também. A Márcia Andrade, não tenho filhos na escola, mas tenho netos. Sou contra também, antes da vacina. A Márcia Dori, está lá na Inglaterra acompanhando a gente, não mande seus filhos para a escola. A Maria Medeiros também diz que não vai, a Priscila também. A Maria Medeiros fala que prefere os filhos protegidos em casa. A Crislaine Santos, eu também não gostaria de mandar o meu filho para a escola. Quem mais aqui? A Hilda Isaías do Carmo também concorda e acha que as crianças não devem voltar para a escola neste momento. Como é que ficou o ano passado? Atrapalhou, prejudicou muito os alunos com essa questão online, no sistema virtual aí? A questão da aula remota, ela tem uma certa dificuldade. Nós sabemos que às vezes a criança tem um discernimento em relação a ficar fixado às vezes para estudar, mas é uma dificuldade que você consegue contornar, certo? Difícil mesmo é aquelas crianças que não têm acesso a isso. Uhum. Inclusive a PUESP também entrou com um pedido no governo estadual para que sejam disponibilizados aparelhos de celulares, ou então pelo menos os chips, para que as crianças possam ter acesso à escola. E também nós temos as escolas têm lá salas com computadores que dá para as crianças ir lá e fazer as suas atividades. Como bem disse o prefeito ontem, a Secretaria Municipal de Educação de Assis, para aquelas crianças que não tinham acesso à questão do celular ou do computador, a Secretaria de Educação imprimiu as atividades, as apostilas, e entregou para aquelas crianças. Então, quer dizer, existem meios de você fazer a atuação da sala de aula. E outra, aprendizagem, Matheus, você recupera, você consegue, com um determinado tempo, você tem, com certeza, dificuldades, nos vão apresentar deficiências de aprendizagem, mas você consegue fazer essa recuperação. E vida? Morreu, não tem volta. E aí? Nesse momento aí, em fevereiro, os professores do grupo de risco atuariam? Exatamente. No momento, agora é a atribuição. Então ainda está tendo atribuição, está tendo o processo, inclusive hoje está tendo atribuição do categoria O, então tem bastante aula para ser pego, mas o professor de risco não. Ele apresentando o seu atestado médico, que ele tem aquela mobilidade, então ele não pode ir para a sala de aula, certo? Então, esses professores da categoria O substituiriam para dar o andamento no processo de aprendizagem. Então, eu não vejo dificuldade nessa questão. E hoje, se você for analisar, Matheus, os professores já, na sua maior parte,
são muito jovens, então não tem tanta questão da idade aí para o professor. A gente sabe que o número das crianças que sofrem com a doença são baixos, né? Os números são baixos, mas mesmo assim ainda tem crianças que fazem parte também de um grupo de risco, né? Às vezes tem um problema de saúde, um problema especial. Exatamente. Essas também crianças, tem que levar em consideração, né? Exato. Essas crianças que estão dentro da inclusão social na escola, elas com certeza deverão ser amparadas de uma outra maneira, de uma outra forma, mas não deixando de acompanhar também todo o desenvolvimento educacional que essa criança tem necessidade. Mas é uma coisa pequena, dá para se resolver facilmente. Nós acompanhamos o ano passado, né, de perto essa situação dos professores que são daquela categoria não efetiva, né? Categoria O. Essa é a categoria então, O. Tiveram problemas aí, dificuldades até, né, nessa questão de ficar sem o salário. Exato. Vocês fizeram um trabalho de arrecadação de alimentos para estar entregando para esses professores. Como é que foi esse trabalho? Olha, Matheus, foi um trabalho bastante difícil, vou dizer assim, no que tange a questão de você estar vendo o professor necessitado, o professor ter a carência. Eu, muitas vezes, me deparei com situações lá que era uma coisa muito difícil. Você vê o professor passar fome, passar por necessidade, dificuldade, porque não conseguiu as suas aulas devido a diminuições de classes, de problemas de transferências de escola. Então foi bastante difícil. E a PUESP no estado todo fez essa questão da arrecadação de alimentos. Nós tivemos uma colaboração muito grande de professores efetivos que contribuíram para essas doações, e nós alimentamos aí de março até dezembro, nós trabalhamos aí com doação de 40, 45 cestas básicas todo mês. Esse mês agora, nós não tivemos arrecadação, porque o pessoal está de férias, tem essa dificuldade, mas nós esperamos que agora, a partir de fevereiro, darmos continuidade, porque com certeza a situação ainda vai continuar difícil. Professor, a gente abriu uma enquete lá no nosso Instagram, portal Assisite, também perguntando se o pessoal é a favor a volta das aulas presenciais aqui em Assis. 66% são contra, 34% são a favor. E nessa fala eu te pergunto, não é só os professores que estão reivindicando isso, vocês conversam também com pais, o que vocês sentem, qual que é o feedback que vocês têm aí também com pais de alunos, né? Inclusive ontem, na reunião que nós tivemos com o senhor prefeito, nós tínhamos a representatividade de um pai, nós tínhamos a representatividade da FUSE, que é o Sindicato dos Funcionários, e a representatividade de uma mãe, que nós sempre procuramos levar a representatividade da comunidade para que nos fortaleça e acompanhe os nossos trabalhos de luta com enfrentamentos, às vezes, de situações como essa que nós estamos vivendo. Tanto é que, nessa próxima sexta-feira, Matheus, a partir das 9 horas da manhã, em frente da PUESP, nós estaremos fazendo uma carreata na cidade, para que possamos divulgar esse não volta às aulas e a questão da vacina para os professores e funcionários das escolas. Nós precisamos disso. Então nós gostaríamos de contar com o apoio de toda a comunidade nessa carreata nós. Quem quiser participar com a gente, é sexta-feira, 9 horas da manhã, saindo ali da PUESP, com faixas, com cartazes, para a comunidade acompanhar esse trabalho que nós estamos fazendo. Tá certo. O pessoal está aqui no Facebook comentando com a gente, né? A Driele, eu também não quero mandar minha filha. Nós pais ficamos sem saída desse jeito, porque ela tem medo do conselho ir atrás dela só por não levar a filha na escola. Tem isso também, esse problema, caso volte, o pai não queira, tenha medo de levar o filho, vai implicar, ele vai ser obrigado a levar o filho para... Olha, eu vejo e faço entendimento, e inclusive consultei a questão jurídica do nosso sindicato, não existe essa obrigatoriedade, né? A obrigação é de
você preservar a saúde do seu filho, você cuidar da sua família. Então não existe lei que me faça essa obrigação. Marcos, existe uma coisa aí que, Mateus, uma coisa que eu queria até falar. Nós temos em Assis inúmeras escolas particulares, certo? Nós estamos vendo que muitas escolas particulares, por essa questão de não ter aula, está já passando por dificuldades, inclusive dispensando profissionais que trabalham nessas escolas, porque não está tendo alunos, não está tendo recebimento. É uma situação difícil. É a mesma coisa, questão do comércio que nós estamos vendo aí, vimos inúmeras lojas, atividades aí fecharem por falta dessa questão econômica. Nós brigamos também para isso, para que se passe logo, se resolva logo. Mas nós não podemos brincar com a vida. Nós, do sindicato, nós defendemos a vida. E é por isso que a gente luta para não voltar às aulas enquanto não tiver a vacina no meio nosso para poder amenizar essa situação. Nós recebemos algumas informações de que tinha até fila no Clibas, né, a escola estadual ali na Santa Cecília, que os pais estavam loucos atrás de vagas para os filhos. Como acontece todo ano, né, mas eu acredito que esse ano tem uma intensidade maior. Exato. Você acredita também que muitos pais estão deixando de pagar a escola particular por conta de toda essa situação financeira para estar levando o filho para uma escola pública? Olha, nós do sindicato percebemos, não só aqui em Assis, na nossa região, mas no estado todo, nós temos alguns levantamentos que realmente nós tivemos aí a evasão das escolas particulares para o estado. Inclusive tem lugares, algumas regiões que não estavam preparados para isso. Tiveram que inclusive abrir novas salas, porque a questão econômica está difícil para todo mundo e nós estamos vendo aí que isso está inserindo as escolas particulares. Então o pai não tem como pagar aquela mensalidade pesada para o filho, ele vai recorrer à escola do Estado. E na escola do Estado, nós temos essa dificuldade de ter as vagas, como você bem disse. Ali no Clibas estava uma fila enorme ali, né? Mas é um momento, é uma situação. Melhorando essa situação, acredito que o pai retornará à escola particular. Mas o momento é isso mesmo que está se apresentando. Os pais estão tirando os filhos das escolas particulares por questões financeiras, questões econômicas e procurando a escola do Estado. E no meio dessa lista também tem aqueles pais que estão, ou os filhos também, correndo da escola em tempo integral, né? Porque Sim. Aqui eu acho que teve alguma escola também que vai se tornar em tempo integral. Exato. Me fugiu o nome agora. Eu não também. É Francisco, agora Francisco já era. O Francisco já era. É o Hernani Rodrigues, né? Leni já é. O Leni já agora, o Lourdes Pereira passou a ser agora também. Então é só essas escolas que estão de ensino integral. Então isso também o aluno não quer ficar na escola, aí ele vai procurar aquela escola que funciona só em determinados períodos. Olha, o Paulo Henrique Camargo também está falando que é contra. A Cristina Belo, não ao voto às aulas municipais e estaduais. A Eliane Souza, concordo plenamente, não a voto às aulas até a vacina chegar. Legal, obrigado pelos comentários. São muitos comentários hoje aqui com a gente, né? Um abraço para você que está participando aí pelo Facebook. E como eu já disse, no Instagram também tem uma enquete lá que você pode responder se você é a favor ou contra ao volta às aulas aqui na cidade de Assis. Professor, só reforçando então mais uma vez, sexta-feira às 9 horas da manhã, na frente da POSP. Fica ali na Amador Bueno 383. Do lado do Clibas. Ao lado da Escola Clibas. Nós estaremos iniciando a nossa carreata. Percorreremos por algumas ruas da cidade aqui, inclusive a Avenida Rui Barbosa, para demonstrar essa questão de não volta às aulas. Essa questão, voltando um pontinho aí, é uma insanidade do secretário da Educação, nesse momento de alto índice de contaminações no estado de São Paulo, a falta de leitos que nós estamos vendo aí, essa correria já ouvimos dizer que até aqui em Assis vai faltar oxigênio, porque a empresa não está conseguindo atender. Então, quer dizer, é um momento de pico da doença.
Então, como que você vai fazer andar na contramão? Eu acho que o secretário de Educação poderia ter um pouco de raciocínio nesse momento e que o governador não autorizasse essa volta às aulas. O governador que decide, ele determinar para o secretário de Educação, não volta às aulas. Até mesmo a diretoria de ensino de Assis poderia colaborar com nós aqui da região e pedir para que não volte às aulas nessa situação de fase vermelha. Então, é muito importante nós termos essa unidade, essa organização do município, assim como ontem conversamos com o nosso prefeito, assim como vamos conversar com a nossa Câmara, vamos ter consciência da situação. Não volta às aulas, vacina já. A educação precisa desse apoio. Muito obrigado. Pelo calendário da vacinação aí, você acredita que talvez o segundo semestre já começaria, na vontade de vocês, né? Esse volta às aulas, já dava para garantir? Não, tranquilo, eu acho assim, Matheus, que se nós conseguíssemos 70% de vacinação dos funcionários e dos professores da educação, dá para reiniciar as aulas sossegado. Eu acredito, se houver a urgência que está tendo com funcionários da saúde, colocar e incluir a educação, final de março já teríamos o volta às aulas tranquilo. Legal. Obrigado pela sua participação mais uma vez e obrigado pela sua paciência. Hoje que nós tivemos um probleminha, atrasamos, né? Mas agradeço muito você e o pessoal da POSP. É importante fazer essa divulgação. Eu que agradeço vocês dar essa oportunidade para nós, estarmos conversando com a comunidade, estarmos passando a nossa preocupação. E eu volto a pedir à comunidade que nos apoie nesse sentido, porque a POSP está lutando pela vida. É isso que nós queremos. Nós não queremos amanhã estar chorando, e sim lutando pela vida. A educação, a questão da aprendizagem, lá na frente a gente recupera tudo isso, mas a vida não. Muito obrigado. Legal, um abraço, professor Nilson, um abraço também a você e muito obrigado a você que participou, acompanhou a nossa live aqui no Entrevista das 10 no portal Assisite. Amanhã a gente está de volta. Um grande abraço e até lá.